Olá, pessoas! Salve! Bom, voltamos aqui para mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje nós vamos finalmente aí ver os instrumentos de medição relacionados à pressão que a gente já tinha visto até então. Bom, antes de falar sobre os instrumentos, acho que é importante aí relembrar alguns temas, algumas informações que a gente já viu, principalmente sobre sensores e transdutores, né? E também os identificadores, aquelas letras que a gente utilizava para mostrar aí para equipamentos, por exemplo, relacionados à pressão. Bom, por que eu quero falar sobre esses dois temas? Bom, primeiro, sensores. É importante vocês relembrarem que sensor nada mais é do que um equipamento que vai fazer com que uma grandeza física, por exemplo, no nosso caso, a pressão, seja transformada para uma outra grandeza diferente. Ou seja, é um equipamento que será sensível à pressão e criará como resultado uma outra grandeza. A gente vai ver isso e é muito importante que vocês percebam isso em todos os instrumentos que a gente está analisando. Além disso, quando a gente viu lá atrás a ideia de simbologias, eu falei para vocês que uma das possibilidades que a gente pode ter relacionada à pressão, por exemplo, seriam transmissores. Então, um PT, por exemplo, seria um transmissor de pressão. Um PE será um sensor ou um elemento primário de pressão. Bom, até então a gente estava vendo esses equipamentos de forma genérica. Então, hoje nós vamos conseguir dar nome a esses equipamentos. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o nosso primeiro instrumento, o manômetro de tubo em U. Bom, é possível que vocês já tenham visto ele acontecendo na prática aí por pessoas. Como, por exemplo, se vocês observaram obras onde o pedreiro, o encarregado, quem quer que seja, carregava uma mangueira cheia de água. Bom, qual que era o sentido, qual que era a função que ele fazia o uso, né, dessa mangueira com água? Ele basicamente queria medir o nível da sua casa, por exemplo, ou da casa de algum familiar. Então, ele colocava a mangueira de um lado, com um ajudante colocava a mangueira do outro lado e marcava ali o nível para que a sua casa ficasse nivelada. Bom, mas ele não estava exatamente trabalhando com o nível, né? Apesar de no final ele estar medindo o nível, o principal elemento que a gente tem aí é a pressão. Por quê? Vamos supor aí um caso onde ele precisa transportar essa mangueira de um lado até o outro. Bom, quando ele estiver transportando, ele vai, por exemplo, colocar o dedo na mangueira para que a água não saia. Mas não é exatamente para que a água não saia, é para que a pressão ali não mude. Então, se a pressão não muda, ele consegue transportar aquela mangueira sem problemas para qualquer lugar que seja necessário. Bom, a entrada então é a pressão, mas a saída, o valor que ele quer ter como resultado é o nível. Ou seja, tubos em U, de modo geral, eles vão trabalhar aí com a pressão que é aplicada dentro desse nosso equipamento. E como resultado ou saída, nós temos aí um nível ou uma diferença de altura ou deslocamento aí do nosso equipamento, do nosso líquido. Então, percebam nesse caso aqui, por exemplo, como que a gente está trabalhando com a pressão. Olha, no lado esquerdo eu tenho um líquido amarelo, que é mostrado aqui, com uma altura H1. Já do lado direito dessa nossa mangueira, desse nosso tubo em U, nós temos um líquido azul que possui aí uma altura H2. E percebam que, já que o equipamento está equilibrado,
nós temos uma diferença de altura desses dois líquidos. Bom, como que isso acontece? Lembra lá do teorema de Stevin? Se a gente pega um ponto aqui do lado esquerdo no líquido azul e no mesmo nível, na mesma profundidade, nós pegamos um líquido no líquido azul também no lado direito, um outro ponto, já que eles estão no mesmo nível, significa então que a pressão sobre eles é exatamente igual. Bom, qual que é essa pressão? Percebam que a gente tem uma pressão atmosférica aqui, atuando dos dois lados, e com um diferencial nós temos do lado esquerdo essa coluna de água de líquido amarelo e do lado direito essa outra coluna de água do líquido azul. Ou seja, de modo geral, esse tanto de água aqui está aplicando a mesma pressão que este tanto de água do lado direito. Então, nós temos aqui o trabalho da pressão. E como saída, nós percebemos aí uma diferença de altura, deslocamento ou nível, também pode receber esse nome. Bom, mas o tubo em U não é somente neste formato. Existem outros formatos para a gente trabalhar, como por exemplo o de diâmetro variável. Qual que seria o sentido do diâmetro variável? Que eu até mostrei ele também na aula anterior. Olha, o de diâmetro variável, um dos lados dele possui uma área diferente. Bom, se ele possui como área diferente, então nós sabemos que pressão é calculada como força sobre área. Se a área muda, a força também vai mudar. Ou seja, se do lado esquerdo é aplicada uma pressão P1 sobre essa área A1, então do lado direito nós vamos ter também uma pressão está relacionada à área A2, ou uma força que é baseado nessa área A2. Onde que a gente pode aplicar isso? Por exemplo, nos elevadores hidráulicos, que são comumente vistos aí em oficinas mecânicas, por exemplo. Bom, existe também uma outra forma de utilizar o tubo em U, que seria o tubo inclinado em U. Bom, qual que é o ganho aqui dessa inclinação que a gente coloca em um dos lados do nosso tubo em U? Basicamente, aparece na nossa equação essa representação aqui, por exemplo, o seno de θ, onde θ é o ângulo de inclinação desse nosso tubo. Ou seja, como ganho que a gente tem aqui, existe uma maior sensibilidade desse nosso equipamento. Como assim? Olha, se do lado esquerdo nós temos a aplicação de uma pressão, nós sabemos que do lado direito nós podemos observar aí esse deslocamento, por exemplo. Bom, se o nosso equipamento está inclinado, significa então que se do lado esquerdo nós temos uma pressão sendo aplicada muito fraca, do lado direito essa pressão, esse deslocamento será maior. Ou seja, o nosso sistema ele é mais sensível para pequenas variações de pressão. Então, esse é o ganho de inclinar um dos lados do nosso tubo em U. Bom, mas não somente o tubo em U que a gente vai utilizar aqui para fazer as indicações de pressão. Existe também, que é muito comum de ser observado, os diafragmas. Bom, diafragma ele é um material fino, extremamente fino, ele é rígido e pode ser metálico, pode ser de plástico, borracha, de diversos materiais. Bom, por que a gente vai utilizar ele de diversos materiais? Basicamente, o diafragma também tem a possibilidade, tem a lógica de isolar esse nosso equipamento. Então, por exemplo,
pense aqui que na parte de baixo, onde a gente vai fazer a tomada de pressão, nós temos um dispositivo, um fluido, por exemplo, que seja explosivo. Bom, nós não queremos, obviamente, né, que esse fluido saia de dentro dessa tubulação. Então, como resultado, como forma de solucionar esse problema, nós podemos colocar aqui um diafragma, de modo que o diafragma, obviamente, não seja corroído por esse fluido, por exemplo. Bem, ao aplicar a pressão aqui na parte de baixo, esse nosso diafragma, que além de fazer esse isolamento, ele vai ser sensível a essa mudança de pressão. Ou seja, o nosso diafragma ele vai criar uma deformação dentro dele. Então, baseado na pressão que a gente tem aplicada, existe uma deformação no diafragma, onde a maior intensidade dessa deformação será observada aqui no meio desse nosso equipamento. Bom, se a maior deformação é observada no meio, então aqui nós conseguimos observar, colocando aqui, por exemplo, uma haste presa nesse nosso diafragma, essa haste vai deslocar aqui, indicando, mostrando para a gente como está sendo a deformação, qual que é o deslocamento que a gente consegue observar por esse diafragma. Além disso, a gente poderia não utilizar uma haste, a gente poderia utilizar, por exemplo, um strain gauge, que é um equipamento já que geraria um sinal elétrico, ou seja, ao invés de simplesmente ter um sensor, nós conseguiríamos ter um transdutor de modo geral aqui, utilizando um strain gauge. Mas o principal que vocês têm que observar aqui é que o diafragma, o maior deslocamento, a maior deformação do diafragma será exatamente no meio dele, ou seja, uma deformação muito pontual. Bom, se por um acaso a gente quisesse aumentar essa deformação, a gente quisesse observar ela sendo aplicada em maior área, nós conseguiríamos, por exemplo, utilizar as cápsulas. Bom, qual que seria a ideia da cápsula? A cápsula nada mais é do que dois diafragmas conectados em si, criando aí como se fosse um ovo, tá? E se a gente, por exemplo, aplica uma pressão aqui dentro, nós conseguiríamos ver essa cápsula expandindo, como se fosse uma bola. Ou seja, a pressão que é aplicada aqui dentro poderia ser observada em uma maior área, por exemplo. Bom, se isso daqui ainda não é o suficiente para vocês, a gente pode também utilizar, né, os foles. O que são foles? Foles nada mais é do que aquele meio que a gente observa das sanfonas, por exemplo. Bom, qual que é a ideia de um fole ou de uma sanfona? A ideia é ele expandir, aumentar a sua área, receber ar ali dentro, né? Ou ser comprimido, perder este ar que está retido ali na parte interna do fole. Bom, como que isso acontece? Basicamente, o fole dos lados, na parte lateral dele, existem algumas dobras, né? Um formato aí enrugado, de modo que ele consiga aumentar ou diminuir de tamanho. E bem, já que no fole a gente tem essa possibilidade de deslocamento dele, nós conseguimos, por exemplo, aqui nessa imagem, indicar aqui ó, uma pressão que é aplicada na parte externa do fole, né? E essa pressão será responsável por diminuir aqui a área dele. Ou seja, essa nossa haste que é mostrada aqui, ela vai ter um deslocamento. E como a gente tem um fole, esse deslocamento ele é muito maior comparado aí, por exemplo, ao diafragma. Bom, nesse caso que é mostrado aqui, existe uma mola, né, que será responsável por fazer com que o fole volte à sua
posição inicial. Então, a pressão gera a compressão desse nosso fole e a mola faz com que o fole abra de novo, expanda, volte à sua posição inicial. Bom, isso daqui, por exemplo, vocês conseguem ver naquelas garrafas de café que você precisa apertar para sair o café. Então, se vocês tiverem a oportunidade, abram aquela tampa e vocês vão ver exatamente isso daqui, um fole com uma mola que vai fazer com que o café saia da garrafa, por exemplo. Bom, esses daqui são equipamentos tanto para fazer essa tomada de pressão quanto para isolar aqui o nosso fluido, como vocês puderam perceber. Bom, existem outros equipamentos. Outro muito importante são os tubos de Bourdon. Qual que seria a ideia desse tubo de Bourdon? Existe um equipamento aqui, que é representado por esse desenho verde, onde ele é oco e também flexível. Bom, o que acontece aqui dentro dele? Se nós aplicarmos uma pressão na parte interna dele e cada vez maior essa pressão, como resultado, nós temos que esse dispositivo ele vai expandir, ele vai aumentar a sua área. Bom, ele aumentando a sua área, ele vai fazer com que esse indicador, por exemplo, se mova, desloque aqui no sentido de para a direita aqui, por exemplo. Ou seja, aplicar uma pressão aqui dentro desse equipamento vai fazer com que o formato dele modifique. Onde que a gente consegue ver isso, por exemplo? Se vocês, por um acaso, pegarem uma mangueira de água e colocarem ela em um local específico, por exemplo, esperando que a água regue, por exemplo, uma planta naquele local, no momento que vocês abrem a mangueira, possivelmente esse local não será molhado. Por quê? Se existe alguma curvatura nessa nossa mangueira, essa curvatura vai tender a expandir, vai tender a aumentar o seu formato, a sua área, aumentar o seu raio. Ou seja, aumentando, sendo aplicada aquela pressão ali pela água dentro dessa nossa mangueira, ele vai fazer com que esse local, a ponta dessa mangueira, saia de onde ela estava. Então, a pressão está criando aqui uma deformação também nesse nosso equipamento, que é chamado de tubo de Bourdon. Bom, por fim aqui, que eu queria mostrar para vocês o Pirani. Bom, o Pirani, ele é um dispositivo extremamente específico. Não é tão comum da gente observá-lo aí na indústria. Mas, qual que é o sentido do Pirani? Até então, todos os equipamentos que eu mostrei, eles têm como saída um sinal de deformação, um sinal de modificação aí de alguma posição, seja raio, seja um deslocamento. Bom, no caso do Pirani, existe a associação a uma ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone, ela é, de certa forma, um condicionador de sinais. E esse condicionador de sinal vai fazer com que a saída seja um sinal elétrico. Ou seja, a ponte de Wheatstone, junto com este Pirani, seria a associação aqui de um transdutor. Bom, e aí eu poderia dar continuidade falando de diversos outros equipamentos que existem, que são muito comuns de serem encontrados. Mas eu gostaria de terminar com um equipamento associando aí a possibilidade da gente fazer instalações de microcontroladores, de dispositivos eletrônicos, que é o sensor de Dye. Qual que é o sentido do sensor de Dye? Ele basicamente é um microcontrolador, um chipzinho que seria sensível a essa pressão e conseguiria gerar aí um sinal de saída também elétrico, ou seja, um outro transdutor. Bom, o sensor de Dye,
Percebam aqui que ele tem duas tomadas de pressão, pressão P1 aqui na parte de cima e uma pressão P2 na parte de baixo, sendo tudo isso daqui o chip, né, do sensor DAI. Bom, mas na verdade o sensor DAI é somente este meiozinho aqui, essa construção aqui no meio, onde esse sensor DAI é responsável aí por gerar um sinal elétrico. E aí, esse sinal elétrico seria aqui conectado, por exemplo, um microcontrolador, um Arduino, um PIC, um ARM e assim por diante. Bom, e novamente, percebam que existe aqui um diafragma responsável por criar essa isolação aqui, esse isolamento dessas duas pressões, pressão P1 e pressão P2. Ou seja, este equipamento, esse nosso sensor DAI, ele pode fazer a medição tanto de uma pressão, seria um sensor de pressão, né, um PE, poderia ser uma diferença de pressão, ou seja, existe aí o elemento de diferença, ou seja, um PD, que seria diferença de pressão, e PDE, por exemplo, um sensor de diferença de pressão, e assim por diante. Bom, isso daqui são os principais sensores que a gente observa aí do mundo de modo geral. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês outros 3 equipamentos que são muito observados, muito utilizados na indústria. Além disso, nós aqui vimos principalmente a aplicação do teorema de Stevin, do princípio de Pascal. Eu ainda não mostrei para vocês o princípio de Bernoulli, que vai ser também colocado na próxima aula aí com esses nossos 3 equipamentos que são muito utilizados. Bom, então até a próxima aí para dar continuidade, para mostrar aí todos os principais equipamentos que vão fazer a medição de pressão. Valeu, galera!